Eu te pergunto uma coisa. Nós temos conversado muito com os agentes de mercado, e a maioria não gostaria, né, de ter um Lula de volta, né? O senhor citou o Lula, obviamente, dentro do quadrado que nós estamos discutindo, que é dessa política externa, né, que trabalha muito com discurso, com gestos, né, e com essa criação de um ambiente favorável. A gente conversa muito com esses agentes de mercado que resistem muito a esse retorno do Lula, que optam, né, ou preferem, melhor dizendo, uma alternativa, uma terceira via, ainda que isso não esteja, que não haja ainda um candidato, não haja um nome definido. Qual a sua sensibilidade? O senhor que conversa com gente que está do lado de fora, que está no exterior, que pensa, que olha o Brasil, porque a gente tem de sempre sopesar, né? Não é um problema apenas de imagem do Bolsonaro, etc. Quando se fala, vamos falar de economia na época do Lula, mas a economia na época do Lula, é claro, ela também se valeu de um movimento internacional de explosão, de boom das commodities, né? E eu costumo sempre frisar aqui, para que os nossos espectadores não se deixem levar pela narrativa política, né, que nós perdemos a chance, inclusive, de aproveitar essa alavancagem internacional, que o Brasil acaba sendo arrastado junto por ser um fornecedor de commodities, perdemos uma grande oportunidade de melhorar a nossa infraestrutura, de pegar essa riqueza e fazer o país se desenvolver, né? Saneamento, estradas, ferrovias. A gente acabou fazendo obra em outros países, né? Fora o que foi desviado, o que foi roubado pela cleptocracia petista. O que o senhor tem ouvido lá fora em relação a essa possível sucessão presidencial no Brasil? Pois não, eu assisti uma sucessão presidencial tão complicada quanto a atual, digamos assim, justamente a do Lula. Eu estava nos Estados Unidos, trabalhando com o embaixador Rubens Barbosa na embaixada em Washington. Nós íamos a Nova York algumas vezes e falávamos com os investidores, as reuniões do Fundo Monetário eram em Washington ou em outros países, e os banqueiros brasileiros estavam todos presentes. Bom, em 2002, quem assustava mais os banqueiros, os investidores, era o próprio Serra, que era considerado um intervencionista. Eu ouvi, antes das eleições até, banqueiros elogiando Lula. As pessoas esqueceram o Serra e falaram só do Lula. Ou seja, Lula já tinha feito a carta ao povo brasileiro e estava sendo o queridinho dos meios econômicos. E ele foi eleito triunfalmente e teve um bom governo, digamos, porque ele não chutou o pau da barraca, como se diz, ou seja, respeitou o tripé econômico implantado pelo Armínio Fraga, pelo Pedro Malan, não é? Flutuação cambial, responsabilidade fiscal, superávit primário. E ele teve um certo sucesso em termos de crescimento, que foi muito atraído, muito impulsionado pela demanda mundial, sobretudo pela China, não é? Que consumia um quarto, um terço de todas as commodities do mundo, não é? E do Brasil exportava, teve soja a $600 a tonelada, o minério de ferro chegou a $200 a tonelada, não é? Isso eu vi em Xangai, em 2010, na sede da Vale do Rio Doce, rios de dinheiro, oceanos de dinheiro vindo ao Brasil pela alta das commodities. Mas, na verdade, o crescimento do primeiro mandato do Lula, até 2008, antes da crise, não foi excepcional. O crescimento teve abaixo da América Latina, que se situa mais ou menos na média mundial, e 3 vezes menor do que o crescimento dos emergentes dinâmicos da Ásia. Ou seja, o Brasil já perdeu oportunidades durante o governo Lula por falta de reformas de segunda ou terceira geração, não é? A reforma primeira foi a estabilização, a reforma segunda em 99 foi a flutuação cambial e metas de inflação, e a terceira etapa deveria ser reformas estruturais, administrativa, laboral, educacional, sobretudo tributária, não é? E um ambiente macroeconômico de política industrial, política comercial, política agrícola, compatíveis com um país objeto de crescimento. Não se teve isso. Hoje você assiste a mesma coisa, uma fase agônica de indefinição de políticas, os investidores estão muito atentos, gostariam de ter algo. O Lula não convence, porque o Lula não trouxe o crescimento que se esperava, o Brasil poderia ter crescido mais que a América Latina, não tanto quanto os emergentes da Ásia, mas pelo menos um pouco acima
da média mundial, o que ele não fez em nenhum momento, não é? E depois, com a crise, com os outros problemas, o Brasil veio abaixo. Então, o Lula não convence, sobretudo, por uma visão míope desse sul global, de relação com os oprimidos do sul, contra os hegemônicos do norte. O BRICS foi uma grande decepção, diga-se de passagem. Então, o Lula não convence, sobretudo pela mega corrupção que se passou a ser revelada a partir da Lava Jato em 2014. A mega corrupção e a incompetência da dona Dilma selaram o destino do Lula e ele elegeu o Bolsonaro. Agora, ironicamente e contraditoriamente, o Bolsonaro parece que vai eleger o Lula, porque a imagem que o eleitorado, não os grandes investidores, o eleitorado tem do Lula é de uma fase de crescimento, compra carro, crediário, aumento do consumo, inclusão social, matrícula universitária com bolsas, etc. É uma boa imagem, que não é a melhor imagem possível, mas é a imagem que o eleitorado gostou, e o eleitorado, a classe média sobretudo, votou contra o PT em 2018, porque ele provocou corrupção, incompetência, desemprego, recessão. Agora talvez se volte contra o Bolsonaro por corrupção, por recessão, por incompetência, ou seja, os mesmos fatores que elegeram o Bolsonaro em 2018. Que difícil esse ciclo vicioso que a gente não consegue escapar.